E aí, vamos aí dar início à nossa 10ª jornada? Então, a partir de agora, sábado, vou fazer um esquema diferente. Vou trazer só questões de legislação tributária, 15 inéditas, tá? E vou trazer 2 temas discursivos também, podem variar entre direito tributário e legislação tributária. Pegar um foco mais aí, semanalmente, nessas matérias, são principais do coração do fisco do Mato Grosso, tá? E também eu fiz uma enquete lá no grupo, perguntando se vocês preferiam a discursiva no início ou no final. A maioria me respondeu no final, então, novamente, coloquei as discursivas para o final, tá? Então, vamos dar início aqui à aula. As questões eu acho que ficaram bem elaboradas, as discursivas também. Quem quiser dar uma caprichada aí, dar uma lida aí, que realmente acho que o material tá bem alto nível, tá? Não tô pegando leve aqui, não tô fazendo questãozinha muito besta também, não, tá? Tentando preparar a gente para chegar no Mato Grosso lá, para pegar lá, brigar pelas 100 vagas, tá? Então, vamos compartilhar aqui o material e vamos dar início à aula aí. Jornada Hero MT10. Motivação da aula de hoje, tá, pessoal? Priorize seus estudos, farras podem ser recuperadas, agora o momento de aprendizado é único. Estamos num ano aí bastante agitado de concurso público, teve um monte de concurso público com várias vagas, desde ali meados de meio de 2021 até agora, final de 2022, as perspectivas são boas. Então, dê um stop ali nas farras, na saideira, aprenda a dizer não para os familiares, caprichem nos estudos, levem cada hora a sério, nesse momento de estudo aí, tenta priorizar aqui, ó, estudo por 2 telas, façam muitas questões. Depois de 2023 para frente, aí vocês vão colher os frutos de vocês, vocês fazem farra, fazem viagem e tudo mais, que vai dar certo, tá, pessoal? Vamos lá. Incidência e não incidência. Aqui eu estou te perguntando, ó, dos 5 casos e quero saber se eles são incidência ou não incidência, sucessivamente. Então vamos ler aqui, ó. Letra A. Empresa Y presta serviços de comunicação visual e sonora. Isso aqui é caso de incidência, tá, pessoal? Pessoal, prestação de serviço de comunicação, a legislação do Mato Grosso prevê. Bora para a próxima. Letra B. Empresa de Mato Grosso do Sul remeteu mercadoria para a empresa A de Mato Grosso, consumidora final, não contribuinte do imposto. Também aqui é um caso de incidência. Alguns podem achar que é não incidência, mas a legislação é bem expressa, tá? E prevê essa hipótese também, tá? C. Empresa B realiza operações com ouro mercadoria no território do Mato Grosso. Cuidado aqui, pessoal, que no caso aqui, ouro mercadoria incide ICMS, desde que ocorra dentro do território do Mato Grosso, tá? Não é um ativo cambial nem instrumento financeiro, que seria um caso de não incidência. D. Empresa H sediada no Mato Grosso transferiu sua propriedade para a empresa Y. Aqui não tem colher de chá, é não incidência, previsão expressa também da lei. Tem que saber isso, todas as hipóteses de não incidência decorada. Vamos para a última aqui. Empresa B, sediada no Mato Grosso, compra petróleo bruto da empresa de Z de Mato Grosso do Sul para consumo em sua operação. Como ela comprou para consumo, é hipótese de incidência, tá? Seria não incidência se fosse para industrialização ou comercialização, que não é o caso aqui. Então, nosso gabarito é letra B. Aqui eu destrinchei todos os artigos da lei lá do Mato Grosso, tá? Atenção aqui a D, atenção a C e atenção à letra E, tá? E aqui você pode ter peguinhas tanto de incidência quanto não incidência, a depender como o examinador coloca. 2. ICMS, dos benefícios fiscais. Eu quero saber quais são os itens que estão corretos. Vamos ver? Empresa A, contribuinte do ICMS, faz jus a benefício fiscal, aprovado conforme CONFAS. Pessoal, não esqueçam de ler a lei CONFAS, lei complementar número 24. Toda prova de fisco estadual tem caído ela, inclusive até provas de direito tributário tem cobrado ela, tá? E agora o ICMS está na moda, CONFAS está na moda, então decora essa lei com os benefícios bastante altos. Voltando à questão aqui, porém, ela no mês de agosto não preencheu o requisito necessário para fazer o jus ao benefício fiscal. Desta forma, o imposto é devido no momento do não preenchimento. Pessoal, peguem aqui bem no finalzinho, não é do não preenchimento, tá? Ele é devido, ó, no momento da ocorrência da respectiva operação ou prestação, tá? Cuidado com isso, que o examinador faz essa maldade. Tem sido essa tipo de abordagem nas últimas provas de fisco, tá? B. Empresa B adquiriu combustível da empresa C de Goiás para abastecimento de sua frota de veículos de transporte coletivo na região metropolitana de Mato Grosso. Neste caso, faz uso da injeção. Verdadeiro, tá, pessoal? Isso aqui é um caso específico do Mato Grosso, tá? Ali na lei do Mato Grosso você tem esse inciso aqui, artigo 5º, linha B, que ficam isentos e vai te trazer algumas hipóteses de isenção do ICMS, tá? E uma delas é isso, veículo de transporte coletivo, combustível, e aqui essa isenção é somente se processará quando o combustível for adquirido de distribuidora nacional, tá? Que no caso aqui foi de Goiás, é nacional,
e desde que seja utilizado na atividade fim, tá? D. Operadora de trem de veículo leve sobre trilhos consumiu 20 milhões de energia elétrica para a movimentação do veículo. Nesse caso, ela deve recolher ICMS sobre o consumo? Falso, tá, pessoal? Isso aqui é um outro caso de isenção bem específico do Mato Grosso, tá? Chama o detalhe aqui, ó, veículo leve ou aos ônibus e estações de BRT, tá? E essa isenção, ela se refere à energia elétrica para a movimentação dos veículos, bem como da parte comum das estações do VLT. Então, que você tem uma isenção, toma bastante cuidado com isso, tá? E por fim, letra D, fiscal de tributos de Mato Grosso autuou a empresa E, cobrando o respectivo ICMS, que havia gozado de isenção tributária do pagamento do diferencial de alíquota de operação de aquisição de ônibus novo para compor sua frota de transporte de veículo. Por que foi autuada? Pois ela revendeu depois de 2 anos. Neste caso, o fisco agiu corretamente. Verdadeiro. Então, nosso gabarito aqui vai ser letra B, tá, pessoal? E aqui, por que é verdade? A isenção de que trata, ó, fica isentos do pagamento diferencial de alíquota às operações de aquisição de ônibus, ó, somente novos. Então, não é usado, eu estou entendendo aqui pela legislação, que é somente novo, para compor a frota de empresas de transporte de veículo urbano. Isso aqui eu acredito que é um benefício para a empresa modificar, renovar os ônibus, tá? Letra D. A isenção de que trata o caput será condicionada à permanência do veículo na frota por pelo menos 3 anos. Como lá na alternativa eu te falo que ele revendeu por 2 anos, então ele perdeu a isenção e ele vai ser cobrado, ó, o diferencial da alíquota devidamente corrigido, acrescido de juros e multa, que foi o caso que o fisco agiu corretamente. Aquela palavra de agir corretamente, etc., isso tem sido cobrado em provas, tá? Um linguajar está vindo aí muito em provas de direito tributário, tá? Legislação tributária ainda do ICMS, agora vamos para a base de cálculo. Sobre a base de cálculo do ICMS do Mato Grosso, considera as seguintes afirmações. Mesmo caso aqui, só que aqui eu trouxe um novo estilo, tá? Que é uma afirmativa está correta, outra afirmativa nenhuma está correta. Então vamos ver aqui. Integram a base de cálculo do imposto, o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque, mera indicação para fins de controle. Essa parte aqui está correta, tá, pessoal? 2. O valor correspondente a seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como descontos concedidos. Aqui, ó, que é o pega, tá, galera? Sem condição? Não. Só vai integrar a base de cálculo se for com condição, tá, pessoal? Então, o erro está aqui bem no finalzinho. ICMS sobre importação, tem que saber tudo. B. Anderson importou um veículo, este acreditava que ia pagar apenas IPVA, mas para sua surpresa, chegou a cobrança do ICMS e notou que na base de cálculo constava não só o valor do ICMS, mas também do imposto de importação, imposto sobre produto industrializado com IPI, imposto sobre operações de câmbio IOF, além da taxa alfandegária. Então o Anderson tomou um susto, né? Aí o que ele foi fazer? O Anderson pleituou o processo administrativo fiscal pedindo a remoção dos valores dos demais impostos, alegando bitributação tributária. Nesse caso, o argumento do Anderson deve prosperar. Errado, pessoal. Aqui a gente poderia entrar numa seara de discussão de bitributação, se isso é ou não uma importação. Mas, no nosso caso aqui, a legislação tributária é bem mais simples, tá? Aqui fala que a legislação é bem clara que vai incidir todos esses impostos aqui e não tem discussão, tá? Na seara administrativa fiscal, deve incidir. Então, Anderson não deve prosperar. Por fim, empresa X de Mato Grosso, prestador de serviço oneroso de comunicação não medido, cobra preços por períodos definidos, onde o tomador Y de Mato Grosso do Sul utiliza-os. Neste caso, a base de cálculo será 50% do valor cobrado pelo prestador de serviço no Mato Grossense. Isso aqui está correto. Nosso gabarito vai ser letra A, uma afirmativa está correta, que é a letra C, e ela está justamente aqui, ó. A base de cálculo, ó, nas hipóteses do artigo, parágrafo 5º do artigo 23, o que é isso? Ó, o local da operação da prestação para efeito de cobrança do imposto definido é, ó, na hipótese, tratando-se de serviços não medidos, que envolvam localidades situadas em diferentes unidades da federação e cujo preço seja cobrado por períodos definidos, um imposto devido será recolhido em partes iguais para as unidades de federação que estiverem localizadas no prestador e tomador. Então aqui você tem 3 condições, tá, nesse artigo. Ele é bastante complexo e saiba que a base de cálculo vai ser 50%, tá? 50% para o estado tomador e 50% para o prestador, que é o que a alternativa ali está falando, tá? Então, bora. ICMS agora, a gente agora vai para a sujeição passiva, tá? 4. Sobre sujeição passiva do ICMS Mato Grosso, considera as seguintes afirmações. Todos os mencionados residem em Mato Grosso. Ronaldo importou um PlayStation 6 do Japão. Aí, galera, só para salvar aqui, são contribuintes. A gente tem que saber se eles são contribuintes ou não. Importou um PlayStation? Sim. É importador, não
tem papo, a lei é clara. Patrícia é destinatária de serviço prestado no exterior, o qual se iniciou em Goiás. Também é prestadora, também é contribuinte, tá? Sofia adquiriu um veículo apreendido em licitação promovida pelo Estado de Mato Grosso. Também é. E Einstein adquiriu um lubrificante combustível líquido para utilização em seu laboratório químico. Também é. O que foi a ideia aqui da questão, galera? Que vocês têm que saber isso aqui de cor. Pode parecer bobo, mas tem caído em prova. Caiu no Cefaz Amazonas, tá? No caso da importação. Então, não negligencie isso, tá? E decore todos esses casos aqui. São os casos de pessoas físicas. Podem ser consideradas, aqui ó, pessoa física, contribuinte de ICMS. Que na regra é somente a jurídica que é considerada importador. E nesses casos aqui, a lei excepcionalmente define como contribuinte, tá? Tá? E só uma ressalva aqui do parágrafo 2, que é no caso aqui, ó, do destinatório de serviço prestado no exterior. Se tem iniciado exterior, ele vai ser contribuinte mesmo que tenha sido iniciado o serviço fora do território mato-grossense, tá? O que importa é o momento final, tá? Que ocorra no Mato Grosso. Vamos lá, pessoal. Questão 5 da compensação do imposto. Com relação ao sistema de apuração do imposto, considere as seguintes afirmativas. Aqui a gente quer saber quais estão corretas, vamos analisar uma por uma. A. Empresa H protocola pedido a Cefaz para que a apuração do ICMS se dê por cotejo entre créditos e débitos por mercadoria ou serviço em determinado período. Isso aqui está correto, tá, pessoal? Literalidade do dispositivo do Mato Grosso. Vamos avançando. Empresa I protocola pedido a Cefaz para que a apuração do ICMS se dê por cotejo entre créditos e débitos por mercadoria ou serviço em cada operação. Está correto também, tá, pessoal? Letra C. A Cefaz Mato Grosso, em vista de aprimorar a fiscalização, pretende impor ao contribuinte sistema de apuração por regime de estimativa, em função do porte do estabelecimento Z, no qual o imposto será pago em parcelas fixas mensais, está errado aqui, tá? Assegurado ao sujeito passivo o direito de impugnação e de instalação do processo contraditório. Eu já chego aqui para comentar, tá? Vamos só ver se a D está correta. A empresa Y descobriu uma omissão na legislação tributária do Mato Grosso, a qual lhe beneficiou privilegiadamente. Descoberta em fiscalização, a Cefaz Mato Grosso instaurou o regime especial de apuração do imposto até que a legislação tributária seja aperfeiçoada. Neste caso, a Cefaz Mato Grosso atuou conforme a legislação tributária, isso aqui está correto. O que vai estar errado aqui, pessoal, somente a letra C, então nosso gabarito é a letra C. E vamos ver, nos aprofundar na letra C e na letra D. Perceba que a letra C está aqui, outras duas literalidades, não merece muito comentário, tá? Saiba a literalidade. E aqui na 3, perceba que são parcelas periódicas, não parcelas fixas, tá? Um regime estimativa, tá? Pode ser estabelecido em função do porte, decorar isso, porém as parcelas serão periódicas e assegurado ao sujeito passivo o direito de impugnação e instauração do processo. Isso aqui é um de ofício que vai ser instaurado, tá? Mas o contribuinte pode chegar lá no processo administrativo e falar assim, opa, quero impugnar esse regime aqui, não concordo com isso, tá? Lembre-se disso, tá? Por fim, essa parte aqui da D, que é a mais complexa também, são esses dois o artigo 34 e seu parágrafo, tá? Lembre-se que a Cefaz pode colocar de ofício quando houver, aqui embaixo, ó, omissão na legislação tributária. Não é omissão de recolhimento de imposto. Eu fiz uma nota fiscal e escondi alguns valores do ICMS. Aqui é um caso de legislação tributária, tá, pessoal? Que é esse regime, tá? Que ele visa proteger o fisco de omissões, lacunas, até que a legislação tributária seja aperfeiçoada, a Assembleia deu aval para atualizar a lei, tá, pessoal? Isso aqui para o contribuinte não ficar se evadindo de pagar impostos, tá? Vamos para a alíquota, pessoal. A alíquota cai muito em prova também. Saber o decoreba é o primeiro passo. Depois, no próximo sábado, eu já vou trazer uma questãozinha mais estude caso e você vai saber calcular o crédito e o débito, tá? Por enquanto, vamos começar aqui um pouquinho mais light. Então, a gente tem 4 casos aqui, tá, pessoal? 5 casos, na verdade, e eu quero saber qual que é a alíquota do Fundo de Combate à Erradicação da Pobreza. Esse fundo, ele vai somar na base de cálculo, tá? Então, por exemplo, se a minha alíquota de cerveja e chopp é 18%, eu vou somar mais 2% e o total vai ficar 20%. É uma especificidade do Mato Grosso, tá? Então, vamos lá. Cerveja e chopp artesanal. Pessoal, 18%. Cerveja e chopp, com esse código aqui, que não seja o caso artesanal, vai ser 25%, tá, pessoal? Serviço de comunicação oneroso, 17%. Cuidado para quem está com legislação aí, VADMEC desatualizada, tá? Isso aqui foi atualizado recentemente em 2022, conforme a decisão do STF, tá? E, inclusive, é o tema do discursivo dessa aula aqui, não perca no final da aula, tá? Armas e munições, vai ser 35%, tá, pessoal? Fora a letra B. É uma alíquota bem alta aqui, da seletividade do Mato Grosso. E perfumes e cosméticos, vai ser 25%.
A gente só tem aqui, então, nosso gabarito é letra A, e o fundo é de 2%, como eu adiantei no início da questão, tá? Aqui estão todos os incisos, em destaque eu coloquei o percentual e os casos, tá, pessoal? Perceba que no Mato Grosso, diferente de muitos estados, você tem 35% alíquota máxima aí, um valor bem elevado. Por algum motivo não é para todos os produtos, tá? Por exemplo, perfume é 25% e arma é 35%. Então, o examinador com certeza vai brincar com isso no dia da prova. A gente já está estudando antecipado e não vamos cair nesses pegas, tá? Presunção de fato gerador do ICMS, artigo 11. Considere os seguintes cenários. Aqui, galera, presunção de operação do Mato Grosso, tá? Eu coloquei alguns incisos específicos do Mato Grosso. A gente já está reforçando eles, tá, pessoal? Já vou adiantar aqui que o gabarito é letra A, tá? Apenas 1 e 2 vão estar corretos. Vamos verificar aqui. O auditor Y verificou em fiscalização de rotina a existência de saldo credor em caixa de sociedade empresária com contribuinte de ICMS. Isso aqui é um caso específico de todas as legislações tributárias estaduais, inclusive da Receita Federal, tá? Saldo credor de caixa, presunção de receita. Decorem isso, saibam isso. A lógica é que não tem como o seu saldo tiver negativo, tá, pessoal? Todas as operações ali, no mínimo, ali, tem que ter entrada e saída de caixa, tá? No máximo, ele vai estar zerado. Se está com credor, essa pessoa jurídica aí, ela está fazendo uma coisa bem errada e fica bem evidente que a gente pode presumir aqui a operação, tá? 2. Auditor fiscal Z verificou em fiscalização de rotina valor constante de quaisquer meios de controle de venda de mercadoria ou prestação de serviços sem a respectiva emissão dos documentos fiscais ou montante da diferença comprometido com valores superiores. Tá, pessoal? Eu vou fazer uma ressalva aqui que eu já percebi o erro, tá? Isso aqui não vai ser gabarito letra A, vai ser inferiores, tá? Então, o nosso gabarito aqui vai ser letra B, tá, pessoal? Vai ser apenas a 1 que vai estar correta. Vamos ver aqui o erro da 3 e da 4, tá? O auditor fiscal X verificou em fiscalização de rotina preço corrente da mercadoria ou de sua similar, ou da prestação em situação fiscal irregular no local de domicílio responsável de fiscalização ou na verificação do fiscal, podendo ser utilizada pautas de valores mínimos, tá, pessoal? Não são máximos, elaborados pela Secretaria do Estado da Fazenda. Eu aqui já coloquei, ó, pessoal, ó, mínimos, e aí tem um outro erro lá que passou despercebido aqui na leitura, que não é responsável, é contribuinte, tá, pessoal? Vamos para 4. O auditor fiscal A verificou em fiscalização de rotina valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantido justo à instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, aqui que está o erro, não é regularmente intimado, comprovou, que seria não comprovou, mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados nas operações. Então, o erro vai estar aqui, ó, não comprove. Nesse caso aqui que vai ter a presunção, tá, pessoal? Então, o gabarito vai ser letra B, somente o inciso 1 tá correto, a letra A, tá? Do parcelamento. Empresa Y fez requerimento de parcela em 36 parcelas mensais. Passados 2 meses, ela se arrependeu e pretende ingressar com ação judicial. Já a empresa Z, transportadora de bens móveis, teve mercadorias retidas por infração tributária. Por ser o débito alto, requereu o parcelamento, mas o fisco condicionou a concessão do parcelamento mediante pagamento de no mínimo 50% do valor total do crédito tributário. Diante do exposto, a alternativa correta, pessoal, que vai ser letra A, vamos explicar aqui. Primeiro, pode ser 36 parcelas? Pode. O Estado do Mato Grosso permite até 36 parcelas mensais. Segunda pergunta, eu posso desistir depois de querer entrar com uma ação judicial? A resposta está aqui no parágrafo 1º, tá? Que o pedido de parcelamento implica reconhecimento irretratável e irrevogável do débito e a renúncia de forma expressa e irretratável ao direito de contestar o débito confessado no âmbito administrativo e judicial. Então, ela não pode desistir e querer contestar o crédito. Terceiro caso, foi autuada, reteu as mercadorias e o fisco condicionou o parcelamento no mínimo 50%. Pode isso? Para a legislação do Mato Grosso, pode. Está no parágrafo 7º do mesmo artigo. Está aqui, ó. Poderá ser condicionado ao pagamento à vista do valor mínimo não inferior a 50%, tá? As mercadorias retidas. Então, o nosso gabarito aqui, pessoal, vai ser letra A. Embora ingresse com ação judicial, a ação de Y não poderá ser reconhecida, visto que o pedido de parcelamento implica o reconhecimento irretratável e irrevogável do débito confessado, além da renúncia de forma expressa e irretratável ao direito de contestar o débito confessado no âmbito administrativo judicial. Qual o erro da B? A empresa Z não poderia ter sido condicionada? Poderia sim. E o erro da C, que o prazo máximo é de 24 meses? Não, pessoal, 36 meses. A gente que não poderia ter sido condicionado? Poderia ter sido condicionado. Então, questão alto nível de parcelamento, tá, pessoal? Detalhe do detalhe Mato Grosso, tá? Vamos embora. E agora a gente já vai para o IPVA. Aspectos gerais doutrinários. Tem sido comum
Isso, toda prova de legislação tributária cai em aspectos comuns do IPVA. Então, eu vou trazer aqui, tá, pessoal? Não vou ficar fugindo da realidade e nem vou querer ficar iludindo vocês só trazendo questão alto nível. Então, vamos ver isso aqui e vamos embora. Sobre os aspectos gerais doutrinários, considerem. A Constituição Federal. A Constituição Federal não fixou o conceito de propriedade para fins de tributação por meio do IPVA, deixando espaço para o legislador tratar do assunto. Verdade, tá, pessoal? A Constituição não institui tributo, ela só prevê a competência tributária e os detalhes do imposto. Nesse sentido, é constitucional lei que prevê como fato gerador do imposto a propriedade plena ou não de veículos automotores. Isso aqui está correto, tá, pessoal? Isso aqui é um aspecto doutrinário do IPVA, deve saber isso, tá? 2. A capacidade ativa referente ao IPVA pertence ao Estado, onde deve o veículo, o automotor ser licenciado, considerando-se a residência ou domicílio, assim entendido, no caso da pessoa jurídica, o estabelecimento a que estiver ele vinculado. Correto, isso aqui é uma decisão jurisprudencial do IPVA, inclusive cobrada na prova do Cefaz Sergipe. Quem é o polo ativo do IPVA? É sempre o Estado onde tiver licenciado o veículo, tá, pessoal? Então, não tem duplo polo ativo, por exemplo, o Estado e o município. Somente o Estado, isso aqui é uma decisão judicial do STF, bateu o martelo e foi cobrado Cefaz Sergipe, inclusive muitas pessoas erraram, saibam disso. 3. A alíquota mínima será fixada pelo Senado Federal, poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo e valor do veículo? Não, pessoal, vamos lá. Não é em função do tipo, é função do tipo e utilização. 4. A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no artigo do CTB lá, abrange o IPVA incidente sobre veículo automotor no que se refere ao período posterior, não abrange. Isso aqui é uma outra súmula, tá, do STJ, ó, não abrange. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer o seguinte, eu vendi meu veículo, tenho débitos antigos, sou responsável, eu que comprei sou responsável junto com o anterior. E o cara que vendeu, aí passou o veículo, no dia 12, eu vendi no dia 10, no dia 12 eu fiz alguma besteira e gerei um débito. Eu que vendi sou responsável? Não. É isso que a decisão está falando, tá? E aqui estão as decisões, ó, do julgado, destrinchar aqui, dá uma lida aí bem profundo, tá? Foi uma cobrança de prova efetiva, então tá te ajudando aí também na parte do direito tributário. Pessoal, PVA das alíquotas e da isenção, regimento interno. Vamos lá, pessoal, estudinho de caso de alíquota aí. Anderson possui uma motocicleta com potência acima de 600 cilindradas cúbicas. Manuel possui um Jeep. Zé Leôncio possui um avião que utiliza para o transporte de seus familiares e também na agricultura. Já Tadeu, filho de Zé Leôncio, ganhou de doação um trator agrícola e, como mora com o pai, utiliza-o para fins produtivos. Com base nos dados acima, assinale a alternativa que indica corretamente o percentual de alíquota incidente do IPVA no caso de Anderson e Manuel e se há isenção ou não no caso de Zé Leôncio e Tadeu. Aqui você tem 4 casos, tá? Eu quero saber 2 casos de alíquota e 2 casos se há isenção ou não. Qual que vai ser aqui o nosso gabarito, pessoal? Vai ser letra C. Anderson deverá recolher o percentual de 3,5% do IPVA. Manuel deverá recolher o percentual de 3% do IPVA. Já Leôncio não tem direito à isenção e Tadeu tem direito à isenção. Vamos estrinchar? Vamos. Pessoal, a alíquota é cara crachá, tá? Você tem que saber a alíquota de cada estado e aplicar o caso concreto. Perceba que 3,5% aqui, tá, pessoal? Acima de 600 cilindradas. E 3% aqui no caso do Jeep. Por que Zé Leôncio não faz jus à isenção? Porque nos seguintes casos, veículo aéreo de exclusivo uso agrícola. Como ele está usando para transporte pessoal, pelo Mato Grosso ele não tem direito à isenção. Já Tadeu, que usa máquina agrícola na produção, ele vai ter direito à isenção do IPVA. Então, cuidado desses detalhes aqui. Dê uma lida aqui, ó. Vamos já decorar essas alíquotas aqui do Mato Grosso, tá, pessoal? Não são todos que eu trouxe aqui, tá? Mas aqui já ajuda bastante. Então, no Mato Grosso tem bastante casos, tá? Vamos andando aqui, tá, pessoal? Vamos lá. De acordo com os seguintes cenários, julgue. Empresa A importa veículo Jeep. Neste caso, o valor da base de cálculo é o valor constante do documento de importação, acrescido do valor do tributo incidente e de qualquer despesa depois da importação, desde que seja pago pelo importador. Aqui está o erro, tá, pessoal? A gente está falando aqui de base de cálculo PVA, tá? Já vamos ver aqui, ó. Crescido ou não, ainda que não pago pelo importador, tá? É o caso lá que eu trouxe na questão letra A. Letra B. Empresa B pediu a sua conta e ordem a montagem de veículo esportivo. Neste caso, o valor da base de cálculo do IPVA é o somatório dos valores constantes dos documentos fiscais relativos à aquisição de partes e peças e aos serviços prestados. Porém, o somatório ficou inferior ao valor médio de mercado.
Neste caso, o fisco pode desconsiderar o valor do somatório dos documentos fiscais. Verdadeiro, pessoal. Vai estar aqui, tá? Ó, no inciso 4, a letra B, tá? O somatório não pode ser inferior ao valor médio de mercado. Disposição expressa da lei. O Anderson adquiriu o veículo novo. Neste caso, o valor da base de cálculo do IPVA é o valor constante ao documento fiscal relativo à aquisição, sem levar em conta, bom, claro que não, levando em conta os valores opcionais e acessórios e demais despesas relativas à operação. Isso que você vai confirmar aqui, ó, no inciso 1, tá? Vai estar aqui a letra C, tá, pessoal? O que está aí tem errado, tá? Empresa D importou o veículo Jeep para incorporação ao ativo permanente. Neste caso, o valor da base de cálculo do IPVA é o valor do custo de aquisição. Verdadeiro. Nossa gabarita aqui vai ser letra B. 2 itens corretos. Tá? Aqui no inciso 3 aqui vai o caso da letra B, tá, pessoal? O veículo é o valor de custo no caso de importação ou compra que vai ser incorporado ao ativo permanente. Agora, TCMD da base de cálculo. 12. Gabriela, juíza, avaliou em processo de inventário, após avaliação pericial, pelo rito convencional, tá, pessoal? Tem vários tipos de rito aqui, prestem atenção quando estiver estudando no TCMD, o valor do bem de Anderson Herdeiro, em R$150 mil. Entretanto, Anderson havia declarado no seu imposto de renda pessoal o valor de R$125 mil do mesmo bem. Ato anterior à instalação do processo de inventário. Júlio, auditor fiscal do Mato Grosso, representando o fisco estadual, não concordou com o valor arbitrado pelo juiz, assim como o Anderson. Porém, o juiz não homologou o valor de 125 mil, sendo homologado o valor arbitrado judicial de 150 mil. Sobre o caso acima, marque a alternativa correta. Qual que vai ser a alternativa correta aqui, pessoal? Vai ser letra B. O valor homologado pelo juiz deve prevalecer, visto que a própria lei ressalta que a situação de acordo entre fisco e contribuinte, no caso do ITCD, só terá validade desde que em qualquer dos casos seja o mesmo homologado pelo juiz competente. O que está acontecendo aqui, pessoal? Isso aqui é uma especificidade do Mato Grosso, tá? Que eu estava lendo aqui, das transmissões causas mortes. Quando, ó, inventário obedecer ao rito convencional, ou seja, não é qualquer rito, a base de cálculo será o valor do bem ou direito constante da avaliação judicial. Primeiro ponto. Aí o que acontece? O disposto no caput não se aplica quando houver expressa concordância da fazenda pública estadual com o valor atribuído ao bem pelo inventariante ou testamentário, tá? Desde que, em qualquer caso, seja o mesmo homologado pelo juiz. Como no juiz não homologou, esse dispositivo aqui não está valendo para a nossa alternativa, tá? E só uma ressalva aqui, tá, pessoal? Se a gente fosse bem criterioso, isso aqui seria um caso de isenção, tá? Então, considere que foi 1,5 milhão e 1.250 mil, tá? Que aí não tem erro a questão, tá? Pode ficar tranquilo aí nesse aspecto aí, tá? A gente vai chegar na parte da isenção lá, tem uma questão de cálculo discursiva, a gente vai ver bem essa parte aí, tá? E TCMD, fato gerador, alíquota e restituição. Sobre o fato gerador do TCMD, considere a seguinte situação hipotética, tá? Joel, 60 anos, estava fazendo uma aventura em Cáceres, Mato Grosso, uma cidade bem turística de lá, tá, pessoal? Quando se apaixonou à primeira vista por Isabel. Passado algum tempo, totalmente desaparecido de seu domicílio ou contato, Zé Leôncio entrou com um pedido de declaração de ausência, ao qual foi concedida pelo juiz. Ressalva-se que Joel não deixou representante ou procurador. Após transcorrido 1 ano de arrecadação dos bens de Joel, Zé Leôncio requeriu ao juiz a abertura da sucessão provisória, sendo a mesma concedida. O patrimônio levantado por Joel, de 700 mil, sabe-se que o PF é de 220,02 centavos em junho, e Zé Leôncio recolheu o devido TCMD. Porém, após 1 ano da sucessão provisória, Joel retornou ao seu domicílio com Isabel e um novo filho e pediu de volta seus bens. Diante do fato acima, assinale a alternativa correta que expressa corretamente A, o momento da ocorrência do fato gerador TCMD, e B, a alíquota aplicável ao fato gerador e se há direito à restituição para Joel. Nossa gabarita aqui, pessoal, vai ser letra A. Como é estudo de caso, não trouxe 3 alternativas, tá? Ou você vai de acordo com o estudo de caso, ou você vai contra o estudo de caso. Esse tipo de questão é assim, tá? No dia da prova também. Não fica perdendo tempo com todas as alternativas. Então, vamos ler aqui a justificativa. O momento do fato gerador TCMD é na transmissão do patrimônio, conjunto de bens e direitos de Joel, o qual ocorreu efetivamente na transmissão da sucessão provisória. A alíquota aplicável ao fato gerador é isenta até um montante de 330 mil e 2% sobre a diferença. O retorno de Joel assegura-lhe a restituição do imposto recolhido pela sucessão provisória. Então vamos destrinchar essa questão aqui, pessoal. Questão alto nível,
Primeiro vamos começar aqui, que você tinha que saber, tem um pré-requisito de direito civil, o que é sucessão provisória, tá? A gente pode declarar morte aqui presumida, sem decretação de ausência, não confundir, tá? Morte presumida, que são esses casos aqui, tá? Ausência você deve registrar no cartório público, tá? E agora vamos ver o que é a ausência. Desaparecendo uma pessoa de seu domicílio sem dela haver notícia, se não houver deixado o representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe, o juiz a requerimento de qualquer interessado ou o Ministério Público declarará ausência e nomear um curador, tá? Que foi o caso da questão que foi o filho lá, Zé Leôncio. O caso aqui de ausência, tá? Percebe que ele subiu do domicílio com a moça lá, Isabel. Artigo 26. Decorrido um ano da arrecadação dos bens do ausente, ou se ele deixou o representante em se passar 3 anos. Então você tem dois casos aqui, pessoal. Se deixou o representante, exige-se no mínimo 3 anos para declarar a sucessão provisória. Se não deixou, 1 ano é suficiente. Foi o caso da questão, eu botei bem expressamente lá que não deixou o procurador para não ter confusão. Então 1 ano ele já poderia abrir a sucessão provisória. Foi o caso do João Zé Leôncio, requereu que se declare a ausência e se abra provisoriamente a sucessão. Quando você faz isso, abre a sucessão provisória, o que acontece? Fato gerador do TCMD, pessoal, inclusive na sucessão provisória. Então, esse TCMD é devido. E aí vai acontecer o quê? Você tem que saber a base de cálculo. Qual que vai ser a base de cálculo, pessoal? Até 330 mil Mato Grosso, isento. Passou disso, ó, 2%. Foi o caso lá que ele recolheu. Pagou lá, TCMD. Agora, o que acontece, tá? No caso de aparecimento do ausente, fica assegurada a restituição do imposto recolhido pela sucessão provisória. Porque ele não morreu de verdade, pessoal. Não teve sucessão que causa mortes. Ele voltou, então ele tem direito à restituição. Inclusive com juros de mora e todas as outras correções, tá? É o caso da questão. Então, isso aqui é bem complexo, galera. Bem didático. Foca nisso aí. A sucessão provisória está ligada ao direito civil. Você tem que saber diferenciar morte presumida com sucessão provisória, tá? E saber que na sucessão provisória tem 2 prazos, 1 ano ou 3 anos, se deixei procurador, e quando eu peço sucessão provisória, ocorre fato gerador, mas se a pessoa voltar, ela tem direito à restituição, tá? Processo de consulta, pessoal. Sobre o processo de consulta no Mato Grosso, considere os seguintes itens a seguir. A consulta tributária será realizada exclusivamente por meio de processo eletrônico? Verdadeiro, pessoal. No Mato Grosso tem essa palavra forte aqui, tá? Tem que saber isso aqui, vai ser questão de prova, já anotem o que eu tô falando. Não tem como fugir disso, tá, pessoal? Mato Grosso aqui tá totalmente eletronizado e já está na legislação sobre isso. 2. Cada consulta deverá referir-se a uma só matéria, admitindo-se acumulação numa mesma petição apenas quando as questões formuladas forem conexas, limitadas a 5 perguntas sem desmembramentos. Também verdadeiro, muitos estados não permitem a conexão numa mesma petição. O Mato Grosso permite, desde que limitado a 5 perguntas. Então você tem detalhe do detalhe aqui. Outros estados não permitem, o Mato Grosso permite a reunião. E ele limita a 5 perguntas, tá? Sem desmembramentos. Tem que saber isso. Ctrl+C e V vai ser questão de prova. Anota aí que eu tô falando. A unidade fazendária competente deverá responder a consulta até o último dia do 6º mês subsequente ou da entrada requerida do processo na unidade. Pessoal, isso aqui também vai estar verdadeiro, tá? Isso aqui é uma especificidade bem da processo de consulta lá também. Tem que saber isso aqui, se é Ctrl+C e V, não tem como explicar muito isso aqui, tá, pessoal? Literalidade. 4. A apresentação da consulta não suspende o prazo para o recolhimento do tributo antes ou depois de sua apresentação, nem o prazo para apresentação das declarações previstas na legislação. O que isso quer dizer, pessoal? Eu tenho uma dúvida sobre ICMS. Eu faço uma consulta sobre a base de cálculo. Pô, é 10 ou é 8? O físico vai me responder. Aí chega e eu sou obrigado a recolher o ICMS, tá, pessoal? Daqui 30 dias eu sou obrigado a pagar ele. Essa consulta não vai suspender o prazo de pagamento do ICMS. Eu ainda sou obrigado a pagar ele, mesmo que a resposta da consulta seja formulada depois, tá? Tem que recolher, tá, pessoal? Ou seja, qualquer caso, depois pague, depois você pede restituição. Se for comprovado na consulta, você tinha que pagar 8, na verdade está te pedindo 10. Você pagou 10, depois você pede restituição dos outros 2, tá, pessoal? Lembrar disso, tá? 5. Consulente a declarar entendimento contínuo na resposta dentro do prazo nessa fixada, não inferior a 15 dias úteis. Presta atenção aqui no Mato Grosso. 15 dias úteis que não pode ser menor a adoção da resposta, tá? 6. A resposta dada à consulta aproveita exclusivamente ao consulente nos exatos termos da matéria de fato escrita na consulta. Pessoal, mais um item aqui verdadeiro. Nosso gabinete letra A, tá? Vamos. E aqui, galera, só lembrar para os detalhes aqui da consulta, tá, pessoal?
aquela respirada e vamos continuar aqui. Agora a gente vai fazer só mais uma questãozinha de legislação tributária aí rapidinho e já vamos trinchar a parte da discursiva, tá? Vou compartilhar aqui o material. Bora. Esses aqui são todos os dispositivos da parte da consulta, tá, pessoal? Em destaque, como sempre, esse link aqui, porque muitas pessoas podem não achar o link onde está a discursiva, onde está a consulta, tá? E em amarelo os destaques que eu acho dos incisos aí bem relevantes, tá? Lembrando que a gente fez uma discursiva sobre consulta, salvo engano, 2 aulas Heroes atrás aí, tá? Os materiais sempre, como sempre, tá, pessoal, tá no grupo lá, tá? Não deixa de participar do grupo, conversar lá, bater um papo, todo assunto é bem-vindo. A restituição, tá, pessoal? Aqui a lógica vai ser a mesma, tá? O gabarito aqui vai ser letra B. E vamos só identificar o erro aqui da 4, tá? Para ver o que eu coloquei aqui. Mesmo comprovado o pagamento, a instituição somente será efetivada segundo os casos: cobrança ou pagamento espontâneo, tributo indevido ou maior que o devido, né, pessoal? Aqui, ó, maior que o devido. Bem na síntese, né? Em fases da legislação tributária aplicável ou de natureza ou circunstância material do fato gerador efetivamente ocorrido. E B, erro na identificação do sujeito passivo, na determinação de alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento. Todos os outros demais incisos aqui, tá, pessoal? Tá certo? Eu já não vou ficar lendo aqui, porque eu acho que eu já prolonguei muito aqui na aula. Restituição também é um tema que a gente costuma cair muito, tá? Aqui é o detalhezinho do processo, tá? Vamos agora a cereja do bolo, discursivas, direito tributário. ICMS maior sobre serviços de telecomunicações e energia. É inconstitucional, o Supremo decide. Vamos trinchar esse julgamento aqui, tá, pessoal? Bastante relevância para os fixos estaduais. É agora que alguns estão se restabelecendo, inclusive Mato Grosso passou a valer agora, tá? No começo de 2022, a nova alíquota. O STF decidiu que a cobrança de alíquota do ICMS superior a 17% sobre as operações de fornecimento de energia elétrica e serviços de telecomunicação é inconstitucional. A decisão majoritária foi tomada no recurso extraordinário, com repercussão geral, teve julgamento encerrado na sessão virtual. Sobre o tema de CERT. 1. Identifique os elementos que levaram à lide e os elementos centrais da decisão do STF. 2. Cite os fundamentos jurídicos apontados pelo STF em sua decisão. 3. Cite também as consequências jurídicas da decisão para o Mato Grosso e se houve modulação dos efeitos. Vamos aqui para a discursiva, pessoal. Eu sempre estou fazendo, como sempre, discursivas bem didáticas. Quando você lê, você vai entender tudo que está escrito aí. Acho que é autoexplicativo. A gente vai fazer a leitura aqui, aquele detalhe. Vamos treinar bastante discursiva para chegar na prova, tirar nota máxima e pular 100 posições, tá, pessoal? Na CGU teve gente que pulou 100 posições na discursiva, tá? Um foco aí, vamos enfrentar todo o tema possível. Vocês estão vendo aí que durante as jornadas que a gente está fazendo Hybrid, tem tema, muito tema. Então, essa ideia de treinar semanalmente aí para fazer um tema, sendo que a gente já abordou vários temas de várias disciplinas, é uma ideia bem esdrúxula, né? Então, vamos caprichar e aproveitar o máximo possível o nosso tempo aí. 1. O ICMS é um imposto com finalidade fiscal, sendo a principal fonte de receita dos estados. É também um tributo real e não pessoal por incidir sobre coisas, independentemente das características objetivas do contribuinte. O imposto também se qualifica como tributo proporcional e não progressivo, já que suas alíquotas não variam em função da base de cálculo, muito embora possam variar em razão da essencialidade do bem. Produtos básicos com menores alíquotas e produtos supérfluos com maiores alíquotas. Com base nesse último aspecto, seletividade facultativa, que o recurso extraordinário foi interposto pela Lojas Americanas S.A. contra a decisão do TJ Santa Catarina, que confirmou a constitucionalidade do dispositivo de lei estadual e enquadrou energia elétrica e telecomunicações entre os produtos supérfluos, prevendo a alíquota de 25% para o ICMS. Então aqui a gente falou das características gerais do ICMS, primeiro tópico aqui, e a gente destrinchou como que chegou à lead, né? Que foi o questionamento. Que aí, lojas americanas tinham um argumento, pô, telecomunicação e energia não é supérfluo não, é essencial. Aí entrou com a ação, primeira instância, segunda instância, o TJ falou assim, não, é constitucional, a alíquota maior para esses produtos aqui, eles não são essenciais não. Aí, no seu direito, a lojas americanas interpôs um recurso extraordinário para o STF. Agora vamos deixar a outra parte aqui. A seletividade, em termos mais profundos, é prevista pela Carta Magna, no artigo 155, inciso 3º, no qual dispõe que o ICMS poderá ser seletivo em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços. Não obstante,
seja uma faculdade, uma vez exercido, a interpretação da essencialidade deve ser analisada no caso concreto e muitas vezes inclui aspectos subjetivos. No caso do TJ Santa Catarina entendeu uma coisa, Americanas entende uma coisa, o Estado entende outra coisa. O que é essencial? Quando você tem essas divergências, vai subindo as instâncias até chegar no Supremo. E o Supremo bateu o martelo. Então, pessoal, quando o Supremo decide, deve se acatar. Com efeito, os estados, de forma unânime, possuem o entendimento que a energia e telecomunicações não seriam bens e serviços de primeira necessidade. E assim estabeleceram alíquotas maiores para os mesmos. Interpretando-se contra o Império, a loja Americanas S.A. entendia o oposto. Aqui você tem a lei, pessoal. Isto é, que tais bens e serviços eram essenciais e, portanto, deveriam estar sujeitos a alíquotas menores, e a lei impetrou recurso extraordinário perante o STF, com fulcro na inafastabilidade da jurisdição. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito e da competência do STF julgar mediante recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar o dispositivo dessa Constituição. Qual o dispositivo, pessoal? 155, seletividade, entendeu? Então, aqui a gente mata o item 1. Bora agora para o item 2. No mérito, os ministros, em sua maioria, consideraram inequívoco que energia elétrica e telecomunicações estão entre os bens e serviços de primeira necessidade, e por isso devem ter carga tributária fixada em patamares menores que os produtos supérfluos. Eles justificaram de várias formas. Um exemplo mais recente da essencialidade, que eu vi lá no julgado, é justamente isso aqui, pessoal. Citando inclusive que a pandemia da Covid-19 demonstrou a essencialidade de serviços como a internet e telefonia móvel, que viabilizaram a prestação de outras atividades essenciais, como saúde, educação e prestação jurisdicional. O que é uma verdade, né, pessoal? A gente não pode negar isso, que durante a pandemia a gente comprovou como é essencial a energia e a telecomunicação, o uso do dia a dia das nossas operações aí, tá, pessoal? O STF, em sua análise, considerou que houve um desvirtuamento por parte dos estados na utilização da técnica da seletividade. Em outros termos, consideraram maior onerosidade sobre bens de primeira necessidade, o que não se compatibiliza com os fundamentos e objetivos contidos no texto constitucional, seja sob o ângulo da dignidade da pessoa humana, seja sob a óptica do desenvolvimento nacional. Portanto, foi fixada a seguinte tese: adotada pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao ICMS discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre operações de energia elétrica e serviços de telecomunicações em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços. Pessoal, recomendo essas teses assim mais recentes de direito tributário, tem que estar na nossa veia, tem que saber decorar, tá? Se cair numa prova discursiva, você vai jogar ela lá, você já vai ganhar ponto. Bonito, né? Sua pontuação vai para cima, porque é um diferencial aí que quase ninguém dá atenção para isso. E assim, não é todas as teses, tem milhares e milhares de julgados, mas esses julgados mais importantes, principalmente referente ao Estado, é recomendado que você decore, né? E por fim, galera, o item 3 aqui, quanto às consequências jurídicas fáticas da decisão do Supremo, duas são citadas. A primeira, o Estado do Mato Grosso publicou lei complementar a qual reduziu a alíquota dos bens e serviços mencionados acima e antecipando-se também do gás industrial e combustíveis. Em termos práticos, antes cobrados no patamar de 25% a 27% de alíquota do ICMS, agora passam a cobrar 17%. Ou seja, o Mato Grosso já aderiu à decisão do STF, tá, pessoal? Já a segunda, o STF definiu a modulação dos efeitos de sua decisão para a partir de 2024. Então, isso aqui é obrigado a partir de 2024, tá, pessoal? O Mato Grosso já se antecipou em vista do impacto financeiro para os estados, caso o entendimento fosse adotado de imediato. Dessa forma, foi encerrada a repercussão extraordinária. Então, percebe como o Mato Grosso está com as finanças boas, né, pessoal? Porque já está valendo para 2022 isso aí, hein? Já diminuiu a alíquota. Então, vamos estudar aí para o Mato Grosso aí, que a situação do estado aí está bem boa mesmo, né, pessoal? Por fim, pessoal, discursiva tributária aqui, ó, legislação tributária e TCMD, cálculo TCMD, tabela progressiva. Vamos destrinchar isso aqui. Pietro e Pietra estão com dúvidas sobre o valor devido ao TCMD ao estado do Mato Grosso. O primeiro recebeu sob causa morte uma montagem de 1.500.000, sendo inventário processado no respectivo estado. A segunda, residente de Mato Grosso, recebeu doação no montante de 1.500.000, sendo o doador, seu pai, domiciliado no estado de Mato Grosso. Com base nos dados informados, você, como auditor fiscal da Receita Estadual do Mato Grosso, respondeu que TCMD devido por Pietro e Pietra é, respectivamente, e para nossos cálculos, a gente vai considerar essa OPF aqui no valor de 220, tá? Sobre o tema de CERT, o TCMD por ser um imposto real pode ser progressivo? Cite o entendimento do STF. E 2. Cite a hipótese de incidência, o momento do fato gerador, os contribuintes, os responsáveis, o respectivo valor recolhido ao Estado do Mato Grosso por Pietro e Pietra.
Basicamente aqui um estudinho de caso do TCMD já ajuda a reforçar os entendimentos sobre esse imposto aí, tá, pessoal? Aqui a gente vai destrinchar a progressividade do TCMD, tá, pessoal? O TCMD é um tributo de competência dos estados e do DF, cujo fato gerador é a transmissão causa morte de imóveis e a doação de qualquer bens ou direitos, conforme a CF, blá blá blá. A Carta Magna define que o imposto pertence a, relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, ao estado da situação do bem ou ao DF. E B, relativamente a bens imóveis, títulos e créditos, compete ao estado onde se processar o inventário ou rolamento nos casos das mortes ou tiver domicílio doador, no caso de doação. Então, aqui, a gente fez na questão discursiva passada, um resuminho do imposto. É sempre bom começar a discursivo assim, tá, pessoal, quando você estiver falando de imposto. No STF, tinha a linha de pensamento de não aplicar o princípio da progressividade nos impostos reais, que incidem sobre bens e direitos e não sobre pessoas. Neste caso, o TCMD já era preciso expressamente a CF prever tal hipótese. Ou seja, para ser progressivo, o Supremo entendia que tinha que estar literal na Constituição, como é o caso do ITR ou do IPTU, tá, pessoal? Lembra-se desses dois impostos também, tá? Além disso, é de determinação do texto constitucional que compete ao Senado, obrigatório, estabelecer alíquotas máximas do ITCMD, sendo que tal norma autorizou a progressividade. O Senado foi lá e autorizou a progressividade do ITCMD na resolução dele. Aí chegou o caso no STF. Inventou o tema em recurso extraordinário. Qual foi o entendimento do STF agora, que mudou de entendimento? De que não é necessária a previsão expressa no texto constitucional para se adotar a progressividade. Como também que sua aplicação nos impostos reais não lesiona o princípio da capacidade contributiva, afirmando a seguinte tese: o entendimento majoritário do Supremo surge compatível com a Carta da República a progressividade das alíquotas do ITCMD. Mais uma vez, pessoal, mais uma tese boa de decorar. Essa aqui é mais curta ainda, então muito mais fácil de decorar. Com efeito, o Estado do Mato Grosso legislou ao encontro da progressividade, prevendo dois tipos de tabela, uma para causa-mortes e uma para doações. 2. Agora a gente vai para o mérito, pessoal. No mérito, considerando o caso de Pietra e Pietra, aprofunda-se. O TCMD de Mato Grosso foi regulamentado pela Lei 7.850 de 2002. Lembre-se, pessoal, saber as leis do Estado da legislação tributária que está fazendo. Sempre citar elas nesse possível. Prevendo-se como incidência a sucessão legítima ou testamentária, inclusive a sucessão provisória, que é o caso do Pietro, e a doação a qualquer título, que é o caso de Pietra. O momento de ocorrência do fato gerador de ambos é, para o primeiro, quando ocorre a transmissão de qualquer bem ou direito à vida por sucessão legítima, no caso concreto, quando recebeu um montante de 1.500.000, e para a segunda, quando ocorre a transmissão por doação, no caso concreto, quando ela recebeu um montante de 1.500.000. Esse é o momento, tá, pessoal? Quanto à definição de contribuinte responsável, a análise se inicia por ver os ditames constitucionais. O Estado competente para causar mortes é onde se processou o inventário, no caso concreto, Mato Grosso, visto que foi onde ocorreu. Já no segundo caso, é onde residir o doador, no caso concreto, Mato Grosso, visto que onde reside o doador, não tem nenhum problema você repetir esse palavreado, tá, pessoal? Você está fazendo uma contraposição aqui, inclusive isso é bem visto pelo examinador, tá? Não se preocupem com isso, sempre querer achar um sinônimo, um antônimo, um paramônimo para fazer esse tipo de discursiva, tá? Às vezes você pode repetir sim, desde que o conteúdo sempre fale mais alto, tá? Passada a primeira análise, a segunda é pela própria lei tributária, que define que o contribuinte do imposto, sendo na transmissão causa-mortes, o herdeiro Pietro, e na doação a donatária Pietra. Então aqui você tem os contribuintes, se chama de forma concisa. Ressalva-se que quanto a Pietra, caso ela não residisse em Mato Grosso, a própria lei define como contribuinte, no caso, o doador. É uma exceção, tá, pessoal, no caso da donatária, tá? Isso aí também serve para responsabilidade no inverso também, tá? Já a responsabilidade, definida aqui na impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem, ou pelas omissões de que forem responsáveis, o doador para o fato gerador de Pietra, ou o inventariante para o fato gerador de Pietro. Então, matamos a primeira parte aqui. Por fim, o respectivo valor a ser devido pelos dois deve observar a tabela progressiva do Estado. Conforme dita o mesmo, as alíquotas são fixadas de acordo com as faixas de escalamento da base de cálculo atribuída por fato gerador dos bens transmitidos por doação ou causa-mortes, e será aplicada a alíquota fixada em cada faixa exclusivamente sobre os montantes que exceder o limite fixado para aquele imediatamente inferior, somando-se, por fim, o valor total do imposto, os valores apurados em relação a cada faixa de tributação. Pessoal, eu considero isso aqui o mais difícil da discursiva, tá? É um assunto que a gente não tem zero costume de saber,
É um palavreado exclusivo do Mato Grosso. Fica a dica aí para você ler isso aí, que você pode, inclusive, ser objeto de objetiva, tá? E aqui a gente terminou a discursiva, tá, pessoal? Considera isso aqui, gabarito literário saiu errado, tá? E aqui a gente vai fazer o cálculo, tá? Aqui eu coloquei os dispositivos de novo, tá? Só para reforçar. No dia da discursiva, o que você vai fazer? Você não vai colocar essa parte aqui de cima, né? Nesses dispositivos. Você simplesmente vai pegar as linhas lá e vai fazer essa conta aqui, linha por linha, tá, pessoal? De forma concatenada, ó. Começa lá, cálculo Pietro e vai indo, pode ir assim, tá? Linha por linha, tá? E por fim, quando você chegar no valor devido, você pode fazer isso aqui, ó. Que é a caneta preta, né? Geralmente caneta preta ou caneta azul. Você só circula isso aqui no resultado final, tá? Para deixar bem claro para o examinador o valor, tá? Então, qual que é a ideia aqui? Progressividade, pessoal, isso aqui é igual o cálculo do imposto de renda, tá? Qual que é o erro comum? Você pegar o valor a 1.500.000, aí você olha a tabela aqui, ó. Pô, 1.500.000 vai estar onde? Na causa morte vai estar aqui em 4%, que é porque 220 vezes 8.000, não. Aí você vai pensar assim, né? É o que é errado, né? Só que a gente faz progressivo, né? Então, como a gente mencionou no dispositivo, lá, vamos lá. Até 1.500 o UPF é isento. O que isso quer dizer? Você vai pegar o valor da UPF vezes o teto, que no caso aqui, ó, é 1.500, né, pessoal? E aí você vai chegar no valor de isenção aqui de 330 mil, bem alto, tá? Só por sinal. Aí, passou esse teto aqui, nós vai para a próxima. 220 vezes 4 mil. Qual que é o teto? 880 mil. Então, o valor é acima disso, né? Não chegou a 1,5 milhão ainda. Então, você vai pegar 880 mil, multiplicar por 2%, e você vai achar o primeiro TCMD devido 17.600. Passou disso, vamos para o próximo teto, galera. 4%, né? Até 10 mil PF. Então, 220 vezes 10 mil vai dar 2 milhões e 200. Só que aqui a gente não vai chegar nesse teto, né? A gente tem que fazer a subtração. Eu vou tirar os 880 mil, 630 mil, e eu vou chegar na base de cálculo e faltou 290 mil, e multiplicar por 4%. Isso vai dar 11.600. Aí o Pietro deve, então, você vai somar o primeiro TCMD, mais o segundo, 29.200. Perceba a diferença, pessoal. Não é 60 mil, não. Cuidado. E aqui fiz uma curiosidade, só pra gente ver, ó. 29 mil por 1.500.000, na verdade ele pagou aí, ó, menos de 2% de TCMD, tá? Mas que significa que Mato Grosso é um excelente estado aí, os herdeiros, tá, pessoal? Também para doação, vamos ver aqui. Cálculo da Pietra, né, pessoal? Ó, Pietra. Mesma ideia. Só que acontece, a tabela é outra, tá? A tabela já é outra. Então vamos lá. 220 até 500, até 110 mil na doação, isenção. Aí a gente vai para o próximo limite, 220 mil. TCMD devido, ó, vai pegar o limite, o teto, e vamos achar o primeiro TCMD. Segundo teto lá, pessoal, 4%, 4 mil. Então a gente vai chegar no 880 mil, vezes 4%, 35.200, tá? E aqui agora 6%, 220 vezes 10 mil, perceba que a gente já vai passar o teto é 2.200.000, então subtrai todos os que a gente pagou anterior, base de cálculo. Por curiosidade, deu o mesmo, 290 mil, vezes 6%, 17.400. Perceba que na doação é maior, 57 mil, mas se você calculasse errado lá, ó, pegar 1.500.000 vezes 6%, ia daria 90 mil. Então, ITCMD de verdade aqui, 3,8%, pessoal. Aí na resposta discursível, como eu mencionei, vai colocando os valores assim, você acaba, diante do exposto, não precisa fazer conclusão, pessoal. Você pode acabar a questão no cálculo da Pietro, tá? Então, mais uma vez, pessoal, as redes sociais, aqui o canal do Telegram, do Rio MT, tá bombando, tá, pessoal? A gente tá discutindo coisas de Receita Federal aí também, tá? Não vejo nenhum problema. Tá? Discutir Receita Federal, a importância é fisco. Ali na Receita Federal do Mato Grosso, eu acredito que vai mudar umas 3 disciplinas apenas, 4, né? Direito previdenciário, aduaneira, comércio internacional, etc. Quem quiser conciliar é bem-vindo, tá, pessoal? E aqui fica o convite até a próxima jornada. Lembrando que todo sábado vai ser dedicado exclusivamente à legislação tributária. E a gente encerra por aqui, tá, pessoal? Obrigado.